do entendimento de cada coração aqui, encarnado ou desencarnado, que nesse momento está necessitado de luz, de amparo, de alimento espiritual. É nessa, Senhor, que nós vos pedimos amparo, esperança, firmeza nas nossas decisões, para que nós possamos ficar firmes no nosso propósito de acertar e para que todos nós aqui possamos receber todos esses recursos disponíveis pela sua equipe. Ampare todos os lares necessitados que estão em briga, discórdia, que eles também recebam todos esses recursos para que cesse as brigas, o maltrato, para todos aqueles que estão doentes, desamparados, tristes. Seus recursos, Senhor, cheguem em cada coração. Muito obrigado por tudo que temos recebido, principalmente por esse curso que nós fazemos aqui todo sábado, esse curso de aprendizagem, de esclarecimento. Sabemos da disposição da equipe espiritual para conosco. É nesse sentido, Senhor, que nós pedimos. Fique sempre conosco, hoje e todos os dias da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Ei, gente, que bom que você chegou, Dona Elza. Vamos cantar. Vamos cantar, Zé Magré. Ei, gente. Aí, tá bom, Thelminha? Tudo bem? Ó, vamos cantar, né? Você distribui mais? Distribui. Hoje tem, acho que tem mais. Eu tirei. Agora nós vamos cantar. Já fiz a prece, todo mundo acompanhou. Aqui, amiga, tá bom? Ó, eu vou tirar, vocês vão passar. Chegou aí para todo mundo? Quem vai puxar e a gente continua. Você é a Dona Elza? Pode. Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Aí, gente, nós estamos de parabéns.
Vou entregando aqui, vai passando até chegar na dona Elza aí. Muito obrigada, dona Elza, de trazer, que carinho. Entendeu? E a gente chega agitado, né? E a música dá aquela ufa, né? Ainda mais nesse sol que tá lá fora. Olha só, hoje a gente continua o capítulo 9, não é isso, gente? A Tânia fez a metade, eu voltei e fiz de novo, vocês lembram, semana passada? Agora essa é a minha parte. Eu não tenho muita resistência de andar muito, eu andei muito de manhã, depois andei de tarde, não teve jeito de eu não andar. Aí eu não aguentei subir o morro, não dava do nada. Nós sentimos falta da senhora mesmo. Eu fiquei com a opção, sabe? Se tivesse uma carolinha ali, ninguém apareceu, né, dona Elza? aí eu não aguento. Nós sentimos falta da música semana passada mesmo. Eu também. E eu até falei agora, quando a gente estava aqui, eu falei, vou pegar o papel com a dona Elza para a gente cantar. Mas eu não vou pegar, porque aí a senhora vem sempre. Aí eu te obrigo a senhora a trazer o papel da música, né? Porque se é que nós estamos fazendo assim para ajudar o tratamento, né? Então eu quero fazer isso sempre. Esse é o seu compromisso então, hein? Que é a música. Olha só, gente, a gente está no capítulo 9, o capítulo chamado Mediunidade. A gente está falando só de um fato da mediunidade, que é o animismo nesse capítulo. Que a mediunidade, ela é um leque de opções para a gente conversar, né? Mas o Calderaro está trazendo aí várias questões para o André Luiz sobre o animismo nesse capítulo. A gente já falou da tese animista, que muitas vezes ela paralisa o médium, não foi isso? Que a gente veio trabalhando, que na verdade, aí dona Neuza, que a mediunidade é um exercício contínuo, é uma escola, ela é gradual. Quanto mais você fica no exercício dela, mais você aprimora o instrumento. Começa com uma intuição, não é verdade? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, será que realmente eu estou dando essa passividade? Será que realmente eu estou recebendo essa pessoa como espírito, né? Aqui do meu lado, essa psicografia, a gente fica na dúvida, porque parece que é muito tênue, muito sutil essa forma de aproximação. E às vezes o médium fica nessa dúvida mesmo. E devido a essa rigidez, muitas vezes, que nós encarnados, como estamos na mesa mediúnica, a gente impõe aos médios, isso pode atrapalhar o trabalho de várias pessoas que estão querendo ajudar. E nós temos muitos médios, não temos, gente, que quer ajudar, que quer ir para a mesa todo dia, não tem? Tem não. Médico, a gente corre da mediúnica, né? Sim. Não é? Aquele que está ali, a pessoa chega e fala assim, eu quero ir para a mesa trabalhar. Tá sim, não tá? Tá não, dona Elza, tem pouco. Não é preparado, não é preparado. Nós todos somos médiuns, né? Todo mundo... Não é? Não sinto mais, né? Minha mãe também participou um tempo e depois parou. Acontece. Então, quer dizer, é escasso esse número de médios, né? Aí o Calderaro vem explicando para o André Luiz que um dos motivos que pode desestimular o médium é exatamente as pessoas entrarem com a tese do animismo. O que é a tese do animismo? Alguém lembra? Se é dela mesmo. Isso. E uma imaginação. O animismo é isso, quando a pessoa tem dúvida se aquela psicografia, aquela mensagem, aquela presença é da cabeça dela mesma, é uma coisa criada, ou se é mesmo de um espírito que está ali, usando como instrumento. Tá certo? Inclusive tem pessoas que, eu já vi casos, sabe? Pessoas que estão vendo o espírito, ele está vendo e ele está mandando aquela mensagem para ele, ele não sabe se aquilo é de verdade ou não, né? Isso existe, eu já ouvi. Isso. E a pessoa, inclusive, conversou sobre essas coisas. Cada caso é um caso, não dá pra gente saber. A dona Milda está perguntando se não é falta de fé. Na verdade, é falta de preparo. Muitas vezes a pessoa começa com aquela intuição, está ali na mediúnica e fica na insegurança. Aí o que o Calderaro explicou para o André Luiz, é gradual. Quanto mais você se dedica a esse trabalho, lê, participa, se melhora, mais o quê? Você se fortalece, aí você tem certeza
que não é seu e que você está sendo só um instrumento, a ponte para aquelas mensagens chegarem. Porque tem uma muralha entre o plano espiritual e o plano físico, que é difícil a gente às vezes vencer. Esse caso é o que vai trazer aqui hoje, é o caso da irmã Eulália. O Calderário está lá, na altura desse momento da conversa, que ele estava explicando várias coisas para o André, aí ele convida o André ao serviço de assistência dedicada à senhora. Essa senhora chama Eulália, vocês vão ver aí na frente. Ela é médium em processo de formação, que lhe vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa, com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Olha só, nesse capítulo, o Calderário não vai dar assistência ao núcleo espírita que ele está indo. Ele só vai lá dar assistência a Eulália. Olha para vocês verem que interessante. Aí ele fala, o caso é oportuno, André. Observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Aí começa o nosso capítulo. Eram 8 horas da noite. Alguém tem que ir lá abrir para mim. Eram 8 horas da noite, numa sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. 11 companheiros estavam reunidos. Várias entidades de nosso plano ali se moviam. De qual plano? Espiritual. Logo à entrada, fomos recebidos por atencioso colega de nosso plano, que fora médico na última encarnação e prestava assistência fraterna aos seus inumeráveis doentes pobres. Então, a equipe estava lá, a equipe espiritual. O Calderário e o André Luiz chegaram no lugar. Tinha 11 encarnados na mesa mediúnica. Edanaé. Era 8 horas da noite. Fala quantos desencarnados tinham lá? Não. Mas tinha uma equipe. Aí logo na entrada tinha um que era médico. Tá certo? Que ele tinha sido médico aqui na Terra e estava lá, né? Logo à entrada fomos recebidos por atencioso colega de nosso plano. Então o Calderário e o André estão chegando, aí um desencarnado, um espírito, né, que estava lá, vai falar, oi, tudo bem? Era um colega do Calderário. Aí foi apresentado para o André e ele tinha sido médico aqui na Terra. Tinha a alegria de uma consciência tranquila e receber a permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. Gente, esse espírito que era médico, que estava ali naquele grupo, indo dar assistência àquele grupo, era super evoluído? Super não, mas era bem evoluído. Ele tinha acabado de ser médico aqui nessa última reencarnação dele. Não é? Ele era, na verdade, um espírito de boa vontade. De boa vontade. Ele ia começar a ajudar num trabalho, nessa casa, pequena, numa reunião pequena, de 11 pessoas. Estando aqui, gente, até menos que está aqui. Tinha todo o conhecimento, esse médico tinha todo o conhecimento, tinha consciência, tranquila. Né? E já quis começar já prestando serviço. Isso, então ele estava lá predisposto a ajudar. Ele era do nível do Calderário? Não. Nem do André Luiz. Mas ele já estava com a boa vontade de ajudar. Calderário indagou para ele. E como vai no desenvolvimento dos seus elevados propósitos? Dificilmente, ele fala, dificilmente os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. Ele falando, ó, é difícil. Eu ainda não inspiro aquela confiança nesse grupo que eu estou aqui dirigindo. Ele está falando com o Calderário. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome famoso e nem me inclinaria a oferecer teses novas concorrendo com o mundo médico. Guia-me tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, aí a gente já viu que ele era uma pessoa famosa. Ele é um médico renomado, devia ser conhecido para todos nós aqui. Deve ser alguém que escreveu livros, alguma coisa assim. Mas ele fala assim, ó, não me interessa isso. Eu vim aqui com a vontade de ajudar. Vamos seguindo. Ainda... Não é? Ainda não lhes ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Aí o Calderário que pergunta. Mas ainda, eles não te ouviram ainda através da Eulália? Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. O diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar.
Isso é uma conversa no plano espiritual. Calderário com um médico lá que ia ser o orientador da casa. Aí Calderário falou assim com o André Luiz: repara o conjunto dos encarnados. Aí o André começou a olhar aqueles 11 que estavam ali. Com exceção de 3, tinham quantos? 11. Com exceção de 3, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. O que ele quer dizer com isso, gente? Tinham 11 pessoas numa mesa. Ei, gente, boa tarde. Tinha 11 pessoas. Aí o Calderário fala assim com o André: o André não estava ali para aprender? Ei, gente. Aí estava lá uma mesa redonda, 11 pessoas sentadas, e o Calderário fala assim: observa aí o quadro, André. Aí o André olha. Daqueles 11, 3 não estavam conectados. Estava pensando em outras coisas, certo? E os outros 8 lá estavam assim, em atitude favorável. O que é isso, atitude favorável? Receptivos. Né? A irmã Eulália estava no estado receptivo mais adiantado. Daquele grupo todo, a Eulália era o quê? A mais própria para o trabalho. Estava conectada com o alto. Aí o André fazendo as observações dele. Aí o Calderário que fala: dos 8 cooperadores prováveis, a Eulália é a que mais se aproxima do tipo necessário. Ela é a mais preparada. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. A nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Olha a foto que eu coloquei. Daqueles 11, a Eulália era a mais preparada, a mais conectada, a mais pronta para o trabalho. Mesmo assim, ela ainda não estava em total condição para conectar com aquele médico. Por quê? Porque ele tinha sido médico, era uma pessoa comum, não é? Então ele não podia usar a linguagem, a terminologia que ele era acostumado. Não tem como eu ter uma formação, seja ela qual for, e não usar o que eu aprendi dela, de fala. Eu aprendo um termo novo, sem querer eu uso aquele termo, não é assim? Sem querer, porque eu já estou habituada. Então, quando você está trabalhando na área de medicina, você usa muitos termos médicos sem perceber. O seu português melhora. Ah, você está na área de direito, a mesma coisa. Por quê? A gente vai chegando termos novos. Mas ele não tinha essa conexão com ela perispiritualmente. Mas ele estava ali esperando utilizá-la como instrumento, não é? Isso fazia diferença? Ela não saber todos os termos médicos, ela não ser estudada aquele tanto, fazia diferença? Às vezes sim, às vezes não. Porque... no caso dele, estava dando uma certa dificuldade. Mas ele não ia se manifestar, não ia deixar de se manifestar por causa disso. Porque o Chico, se a gente pegar o caso do Chico, Chico Xavier, Emmanuel, Chico Xavier, de conhecimento. O Chico tinha muita boa vontade. De conhecimento nessa encarnação, pode ser que tenha em outras. Que aí ele já tinha o instrumento preparado. Ali ele fala que ela nem na outra e nem nessa. Ela então estava em boa vontade. O que ela estava contando? Boa vontade. Isso? Isso conta, gente? Eu coloquei esse tempo assim, olha como é que está escuro lá. Mas a Rosa está firme. Por quê? Não era aquela média que ia ser ideal, mas ela já tinha o quê? Tudo que ajudava, não é? Estão entendendo ou está difícil? Essa é a Eulália. Uma rosa amarela no meio dessa tanta vermelha. Daqueles 11, a Eulália ali, a que estava mais preparada para aquele trabalho. Sem desmerecer os outros, né, gente? Que são lindos também, olha. Mas a Eulália, ela estava ali com o maior preparo.
Aí o Calderaro continua. Ai, gente, não vai dar animação. Vai dar. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora. Gente, boa vontade criadora não é diferente de boa vontade? Eu tenho boa vontade. Não, que legal. Mas o que eu estou fazendo com ela? Eu tenho que ser criadora. Ela tem que gerar outras coisas. Né? Eu tenho muito amor para dar, mas eu estou dando. Eu sou muito legal. Mas o que eu faço com esse negócio de ser legal? Eu estou realmente distribuindo isso tudo que eu tenho para o outro? Eu estou transformando? Porque isso é ser criador. Aqui, ó. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. Ela estava pronta para o trabalho. Olha que legal. Se fosse a gente, será que a gente já poderia falar que estava pronta para o trabalho? Podemos. Olha que choque que eu vou dar. Se a Filomena precisar de médium, ia falar assim, gente, estou precisando de vocês na mediúnica. Nós temos que estar prontos. Olha o tempo que nós estamos frequentando essa casa, essa reunião. Ia ser vergonhoso, não ia? A gente chegar e falar assim, não me chama, não. Ah, mas eu tenho medo, André. Beleza, nós vamos trabalhar isso. Mas nós já estamos preparados, porque a gente já tem o quê? Bagagem, boa vontade, estudo. Não temos? Ué, porque vai ser assim, gente. Quem que nós vamos ser depois que nós desencarnarmos? Os mentores dos nossos mentores. Nós estamos preparando para isso. Eles precisam voltar. E nós precisamos ir. Não é? Você não quer ir não? Tenta com medinho, hein? Vou dar uma notícia. Todo mundo vai, hein, gente? Hã? Hein? Vou dar, né, uma notícia do ano. Ah, é. A Eulália é a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Ela, daqueles 11, ela é a porta mais importante. Por isso que eu coloquei a borboleta ali. Olha só, ela é que está mais preparada para escutá-lo. O médico, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que ele coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Ele vai ter que pôr isso tudo de lado. Quem eu sou, quem eu fui, o que eu tenho. Ele vai pegar essa bagagem dele e pôr aqui. Aí ele vai ser só ele, como se ele não fosse o médico que ele tinha sido. E vai ter que falar com aquele instrumento o que ele deseja para organizar. Ele vai ser o quê? O coordenador daquele trabalho. Ele está preparando a Eulália para ela ser a porta-voz dele. Então ele precisa dessa florzinha aí, não precisa? Poderá identificar-se com a Eulália para a mensagem precisa, usando também a seu turno a boa vontade. E adotando esta forma de comunicação mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdades nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente, como as pessoas. Cada um aqui tem um tipo de mediunidade, cada um aqui tem um tamanho dessa mediunidade, que não dá para a gente, que estamos mais ou menos iguais, avaliar. Entendeu? Agora, ali a equipe sabia que a Eulália era mais preparada para aquele trabalho. Com certeza ela demonstrava isso, o Calderaro conhecia, a equipe espiritual conhecia ela, nas atitudes em casa, no trabalho, na rotina dela, ela já mostrava isso. Certo? Formamos uma equipe de trabalhadores em ação experimental. O que é isso, gente? Aquele grupo estava começando. Não é isso? Eram 11 com boa vontade, trabalho. Não era uma casa tão estruturada igual essa, que estava o quê? Ação experimental. Estava começando aqueles trabalhos. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases de seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Eles estavam em quê? Nem o comunicante, que era o médico, não tinha ainda o quê?
o projeto dele concretizado e nem ela ainda estava com a base sólida. O que é isso? Em treinamento. Ação experimental. Esse núcleo pode dar errado? Pode. Se eles pararem, se eles não crescerem em estudo, em trabalho, provavelmente a casa para. Não é isso? Olha, ó, como é que eu pus duas árvores? Uma grande e uma pequena. Ação experimental na pequena, aprendendo com os grandes. Olha que bacana, o caldeirário, gente, estava ajudando a médio que ia ser a mais importante nesse trabalho para se desenvolver ali uma casa. Aí vamos ver o que vai acontecer com ela, né? Num terreno de atividades definidas, poderíamos agir à vontade. Se essa casa já tivesse pronta, igual essa casa aqui da Filomena, no Via de Luz, eles poderiam, o caldeirário, o André e a equipe espiritual, eles poderiam intervir à vontade, eles poderiam ajudar, trabalhar, mas ali eles não estavam nesse papel. Tá? O caldeirário e o André, aqui não, nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Eles tinham que ficar quietinhos, porque a equipe que estava cuidando daquilo era outra. Olha que bacana, que respeito. Mas torcendo para dar certo. Torcendo para dar certo. Porque eles já tinham muita bagagem. Se eles interferem, o que acontece? Pode complicar o trabalho daquela equipe que está ali. Eles estavam torcendo tanto, Edson, que ele saiu das atividades dele e foi lá socorrer a Eulália. Porque ele está indo socorrer a Eulália. Você vê que tem tudo uma organização. E se acontece alguma coisa grave ali, e com certeza ele intervém. É porque não tinha necessidade, tá? A equipe espiritual, ela é muito assim, organizada. E a gente? A gente fala assim, vamos lá, fulano, você está precisando daquela palestra? A gente quer trazer a pessoa, senta ela aqui, quer que ela engole e quer que ela muda. Não é? Ao respeito, ainda pergunta aí, gostou a pessoa? Fica sem graça? Não, adorei, foi muito bom. Eu gostei demais, né? Nunca mais ela volta. Você não vê a pessoa aqui de novo, né? Aí você fala assim, nossa, mas eu levei falando aquela palestra para ele que estava precisando, né? Não volta, a gente ainda fica triste com a pessoa, porque a gente ainda não sabe dar sem receber. A gente quer dar esse alimento, mas a gente quer que a pessoa fique igual a gente. A gente ainda não sabe dar sem receber, não. A gente está treinando. Aí a gente chega e fala assim, não, mas vai lá que você vai gostar. Às vezes a pessoa não está nem madura ainda para entender isso, tem medo. Não está vivendo as coisas do mundo ainda, ela não vai entender isso mesmo não, porque para a gente mudar, para a gente ser espírita de verdade, dá trabalho. A gente muda em casa, a gente muda no trabalho, a gente começa a mudar tudo. Depois que você lê um livro espírita, você não é o mesmo mais. Aí você tem que mudar. Aí nem todo mundo aguenta isso não, gente. Ou está na hora, ou está preparado, não é? A gente tem que dar conta. Todo mundo fala assim, nossa, palestra boa é palestra cheia. Eu não acho, não. Eu acho palestra boa é palestra que a pessoa sai alimentada. Eu não quero saber de quantidade de gente aqui, não. Tem que ter qualidade. Nosso estudo está alimentando, porque às vezes, e vocês estão mudando em casa mesmo, que cada um aqui é um foco de luz, não é? Que a gente já falou. Essa mudança nossa reflete em todo mundo que está ao nosso redor. Agora, se a pessoa vem aqui, interpreta tudo que a gente falou de forma errada, gente, pode até atrapalhar lá fora, não pode? Tem que ter um cuidado danado, a pessoa tem que estar com maturidade. Por isso que o Consolador veio agora, 2000 anos depois de Jesus. Porque senão Jesus tinha falado isso lá nessa época. Não tinha falado através de parábolas, não. A gente não estava preparado, não é? A gente tem que ter muito cuidado com essa mudança, não, porque as pessoas que estão transformando, às vezes nem esses vídeos. E a gente, às vezes, ainda cai tanto, né, dona Noemi? A gente, às vezes, faz coisas que a gente não gostaria, com essa nossa atitude, esse nosso jeito, que a gente ainda está construindo essa mudança. Interfere com a gente, tudo. E a pessoa, às vezes, não consegue mudar e fica com raiva da nossa mudança. Aí piora, e a gente não sabe como é que age, muitas vezes a gente fica perdido, né? Então, a gente tem que ter muito carinho. Primeira coisa, a gente tem que ter respeito pelo outro. E parar de querer mudar as pessoas, né, gente? Parar, a gente tem que amar. Eu amo fulano independente disso, eu gosto dela. Ela não gosta de mim, ótimo, não tem problema. Não me fazendo mal, tá ótimo, não é assim? E vamos tocando a vida. A gente fica numa carência afetiva o tempo todo, não é? Fulano tem que gostar de mim, eu tenho que ser legal. Não existe isso, a gente tem que ser amado por quem realmente ama a gente. E nós também costumamos cair na real. Custamos. Isso, nós costumamos cair na real. E eu vou falar com vocês uma coisa que outro dia eu estava pensando.
Se a gente tem esse entendimento hoje, muito curso a gente fez no plano espiritual, enquanto a gente estava desencarnado, para a gente entender isso hoje. Não foi assim, ó, de uma hora para outra, não, porque é muito conhecimento, é muita informação. Tem dia que a gente se pega até assim, nossa, eu estou muito diferente do que o mundo está indo, não é? A gente não se pega às vezes com esse pensamento, o meu pensamento está muito diferente do que está acontecendo no mundo, eu tenho que ser firme mesmo. Então eu acredito que a gente que hoje já tem esse entendimento, já consegue entender esses livros, a gente teve vários cursos e continua tendo em sonho, quando a gente desdobra, cursos para nos preparar para entender isso tudo. Porque a gente... Inclusive, a gente fica um pouco afastado do mundo mesmo, né? A gente quer ficar mais nesse mundo aqui. Isso. Pensar mais, ser mais ativo nessas atividades. Isso. E a gente acaba desligando daquelas coisas e o povo fala assim, não, você está alienando mesmo, né? A pessoa não gosta, não participa de uma festa, a gente não pode ficar assim, a gente tem que conviver lá, saber se portar lá, o que fala lá, mas não pode deixar de alimentar aqui. Aqui é o nosso alimento. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumpre serem aproveitados no êxito da louvável edificação, nenhum de nós intervirá, perturbando ou consumindo o tempo. Isso é o Calderaro falando. Olha, nós não vamos interferir. Tem gente aqui preparada para fazer esse trabalho. Olha que respeito, que educação, gente. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. Viu, Edson? Eles estão ali, estão prestando atenção, aquilo está sendo uma aula para o André, mas eles não podem intervir, porque tem gente daquela equipe espiritual que já está naquele comando, naquela administração. O momento pertence ao comunicante. Quem que é o comunicante? O médico. Que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Mais perfeito que ele tem é Eulália. Tá certo? O momento é deles. Neste instante, indicou-me o colega que, de pé, junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante no admirável esforço para derruir a natural muralha entre a nossa esfera e o campo de matéria densa. Ele chama aquilo de uma muralha entre o plano espiritual e o plano físico, tá? Aí ele estava o quê? Ali, ó. Então, o médico chegou naqueles 8, postou atrás da Eulália assim na mesa, dele saiu irradiações para todos. Ele tinha esse recurso, não tinha? Ele estava ali. E quem que estava sintonizado dos 11? 8. E a Eulália era comunicante direto. Os outros só estavam dando sustentação. Até agora é isso que a gente está entendendo, não é? Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual ao seu modo. Repara calmamente, é o Calderaro falando com o André. Olha aí como que cada um está absorvendo. Então, o médico estava atrás da Eulália mandando os pensamentos. E cada um estava imaginando uma coisa. Olha só, gente. Aí o André circulou a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro, que era o médico, efetivamente incidiam em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, esse era o projeto do médico para aquela casa, assistência aos enfermos. Alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva. Na tela animada de concentração de energias mentais, cada irmão recebia um influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Cada um recebia aquele material, aquela força de energia. Ei, João, tá já? E cada um estava pensando uma coisa. Olha só que legal. Ao receber a emissão de forças do trabalhador do bem, do médico, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Então ele estava recebendo os 8 ali. Aí um lembrou de uma paisagem no hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa, que com ele travava relações. Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes, tá, gente? Desamparados. 2 senhoras se lembravam da caridosa missão de Vicente de Paula. A uma velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre a piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Estava igual o pensamento deles? Mais
No sentido, do jeito, atingiu. Isso, perfeito. É porque cada um tem uma bagagem, né? Cada um tem uma bagagem. Então, o que leu aquela passagem, relembrou daquilo. Mas todos estavam vibrando, conectados com aquele médico, não é? No sentido de ajudar os doentes. Exatamente. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Impermeáveis é o quê, gente? Não. Tô nem aí. O que você falou, Thelminha? Só tá ali. Não chegava esse alimento nelas. Elas 3 estavam imunes àquilo. Então, batia lá e voltava. Não entrava, não adentrava aqueles 3 médiuns. 2 delas contristavam-se, ai gente, por haver perdido. Ficavam tristes, isso mesmo, por haver perdido uma sessão cinematográfica. 2 estavam pensando no cinema que perdeu. E a outra, uma senhora de idade, retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas. Estava pensando na limpeza da casa. O que ela ia fazer, o que ela deixou. Isso. Que supunha imperiosas e inadiáveis, mesmo ali, num círculo de oração, onde deveria beneficiar-se com a paz. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Eu pus essa foto, que eu queria uma de o contrário, né? Mas ali, ó, na verdade, eu pus de uma mentora com o seu protegido, mas é Eulália que está sendo a protegida. Mas é aquela situação ali, gente. Olha que bacana. Então, estava lá o médico atrás da Eulália, né? Somente ela tinha o quê? A nitidez disso. Sentia-se ao seu lado, ao lado do médico. Em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. Ela estava realmente sentindo o médico atrás dela. Sentindo aquelas emanações, aquele pensamento, ela estava conectada. Tá? Os 2 estavam em trabalho contínuo ali. Decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de 2 cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo, a produção de uma obra elevada. Mais alguns momentos e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido. Geralmente, quando a gente vê alguma psicografia, a gente vê que aquela letra fica difícil de ler, não é? Alguém já pegou uma direto assim? Ninguém nunca recebeu recado da espiritualidade aqui, não? Querido irmão, primeiro você não quer ler aquela letra. Você fala, nossa, que a mensagem vai ser boa. Aí a mensagem é chumbo grosso. Né? Aí você finge que não está entendendo aquela letra, boa tarde. Mas é essa dificuldade mesmo de 2 mundos diferentes. Ali ele fala, explicando muito bem. É o conflito de 2 cosmos psíquicos, que é do plano espiritual com o plano físico. Dá uma diferença mesmo na caligrafia, tá? O André Luiz fala tão bonito, né? Caracteres irregulares. A letra, ele quer falar, a letra tá diferente. Garrancho, né? Ele fala tão bonito, né? Cara, culto é outra coisa, né, gente? Mais alguns momentos e fazia-se a leitura do pequeno texto. Depois que ela psicografou o que o médico ditou para ela, né? Passou por intenção, ela escreveu. Aí eles foram ler. Aí, né? O grupo foi ler. Olha que bonito que é. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva, e a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignoram cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para a frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade, receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes. Através de espessa noite de dor, sofrem e choram, muitas vezes em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremos-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo o bem.
Dele receberemos a força necessária para progredir. A estrada será talvez difícil e fragosa, entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos intimoratos e que Ele nos abençoe agora e sempre. Aí, Calderaro, a equipe analisou, Calderaro passou isso para a gente assim, igual foi lá na mediúnica deles, não é? Qual que era o objetivo do médico nessa casa, que ele fala aí nessa carta? Nessa casa que estava construindo, não é? Que estava começando, estava iniciando o trabalho. Qual que é o objetivo desse coordenador, que era médico? Alexandre? É dar assistência às pessoas doentes. Aos enfermos. Aos enfermos, não é isso? Aí ele, o que ele está deixando de mensagem para esse grupo? Para não desanimar. Para não desanimar, tá? Começar pouco, devagar, não desanimar. Isso. O comunicante assinou o nome. E daí, a alguns minutos, encerrava-se os serviços espirituais da noite. Ele assinou o nome dele, do médico que ele era. Hein? O presidente da sessão, seguido lá, encarnado, tá? Seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois um médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. Aí eles analisaram. Aí eles falaram assim, não deve ser desse médico fulano de tal, não, que era conhecido, não é? Ele assinou e eles o nome dele. E eles não acreditaram que era aquele. Por quê? Isso é mesmo. Aí por quê que eles não acreditaram? Não tinha nomenclatura, né? De médico, não tinha aqueles termos que eles estavam esperando, não era parecido com as obras que eles tinham escrito aqui, né? E aí começou-se um debate naquela mesa. Né? Olha a dúvida, gente, gostaram? Elogia, né, gente? Custei buscar na internet, fala sério. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Aí eles falaram, isso é animismo, igual a Wanda falou, só pode. Não é esse médico nunca. Hein? Aí, toda aquela discussão ali continuou só em cima disso, se era, se não era o médico. Aí eles trouxeram a conversação para complicadas referências ao mundo europeu. Falou-se extensamente de Richer, do metapsiquismo internacional, Pierre Janet, Charcot, de Rochas e a Kassakov. Eram a cada passo trazidos à baila. Todos esses foram psiquiatras, né? Não sei se a Márcia conhece algum, lá fala médicos, psicólogos, só gente famosa dessa linha de cientistas que trouxeram, na época deles, tudo que eles tinham de mais nobre sobre essa tese, sobre essas teses de animismo, sobre se a pessoa estava imaginando aquilo que tinha reflexo na vida dela, que teve muito sentido. São grandes pensadores, grandes filósofos, grandes mestres, mas que eles ficaram só, principalmente o Richer, não sei se fala assim, mas acho que ele tem muita influência no meio espírita, por causa das traduções que ele fez do metapsiquismo, e ele fica como referência dessas manifestações anímicas. Aí eles ficaram discutindo aquilo. Você vê que era um grupo culto, né? Que não era um grupo que não estudava. O comunicante, em nosso plano de ação, dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou: jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Aí aquela mensagem dele, quando ele assinou o nome, aquilo trouxe tanta polêmica, que ele falou, não, nunca imaginei dessa polêmica toda. Né? E queria tratar dos doentes, não é isso? Não vamos esquecer, gente, que esse livro, acho que é de 1950. Muita coisa mudou de lá para cá. Nós temos mais informações, nós temos mais leituras, não é isso? Então vamos entender o contexto dessa época aí, tá bom? Então vamos lá. Tem lugar aqui, se você quiser sentar, aqui, ó, pega essa cadeira aqui. Tá. A médium ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Ela ficou triste, gente? Ela estava escutando aquele debate ali, ela ficou chateada.
Turvara-se-lhe a mente, agora empanada por densos véus de dúvida. Abeirando-se dela, o instrutor falou bondoso. Olha só. Calderaro, sabendo desse grupo, como é que esse grupo funcionava, sabendo da boa vontade de Eulália, que era uma trabalhadora de boa vontade criadora, que produzia, não só trabalhava, mas fazia algo a mais, ele vai lá só para dar assistência para ela. Abeirando-se dela, o instrutor bondoso falou: nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália, colaboradora preciosa e sincera, se ainda não contemplou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e, assediada como está, é suscetível de abater-se. Auxiliemo-la sem detença. A destra do assistente, espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã, expandia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax, qual fluxo renovador. Aí ele foi lhe dar um tratamento na Eulália. Ele foi mudar o pensamento daqueles companheiros encarnados? O que o Calderaro estava fazendo nesse capítulo todo? Dando mais segurança para Eulália. Para explicar o caso da Eulália, na nossa dureza do nosso coração, da nossa falta de fé no alto, da importância de um nome numa comunicação. Ninguém viu a essência da mensagem, não é, gente? Ficaram preocupados em analisar o nome, se aquilo era uma coisa que a Eulália estava criando, um animismo dela, né? É o nosso endurecimento. Aí o Calderaro põe a mão na cabeça dela, né? E começa a... Restabelecendo-lhe a tranquilidade, o instrutor, em seguida, conservou as mãos apoiadas aos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Pôs a mão aqui na frente, não é? Que a gente estudou. Observei nova mudança, é o André que está falando. A mente da médium, como que se introvertia, desinteressando-se da conversação em torno. Ela desligou daquela conversa. O contato benéfico do assistente cortava-lhe o interesse pelas referências sem proveito, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. A médium voltou à serenidade. Ela desequilibrou, que aquela discussão sem frutos nenhum, que não estava, né, levando a nada. Ele deu um tratamento nela, um passe de tratamento, e ela voltou. Ela esqueceu aquela conversação, parou de prestar atenção naquele debate que estava acontecendo ao lado dela, firmou a cabeça e já se sentiu melhor. Olha que bacana. A Eulália ali, ó, que flor bonita. Aí o Calderaro disse, para ela, disse mesmo, não desanimes. Ele falou com ela. Nossos amigos não te acusam nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham apartados da verdade. Esculpa-os pelas futilidades do momento. O Calderaro ensinando para ela, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles só apenas dormem nas ilusões. Não desfaleças, o Eterno Pai te abençoará. Calderaro dando aquele jato de energia positiva nela. E ela já sentindo melhor, não é? Ele estava com a mão aqui, gente? Não. Onde que ele estava com a mão? Por quê? É um lugar de paixão para cima. Para cima, né? A importância dos lóbulos frontais. Olha lá, ó, vou falar deles agora. Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne. Ela não ouvia o que ele estava falando dessa forma. Mas ela ouvia como? Encheram-se-lhes os lobos frontais de intensa luz. Aqui ficou brilhando. Sim, respondia do fundo da alma. Ela pensava, trabalharei até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Eu não vou entrar nessa briga, nessa confusão, nesse debate. Eu vou estar fazendo o meu papel. Que aquele jato de energia que o Calderaro deu nela, ela restabeleceu o equilíbrio, não foi? E pensou, eu estou muito melhor agora. Olha lá, ó, o jato de energia. Eulália brilhava os lóbulos frontais. Ali, ó, o lóbulo frontal. Ó, agora, olha essa informação que o Calderaro trouxe para a gente, que brilhante. Nos lobos frontais repousam milhões de células. A espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Milhões paradinhas. Hein? Sente só.
Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. Nós não usamos. Só 4% que a gente usa, não é isso, Márcio? Viram mestre. Ele está falando, não é de todo o cérebro, não. Ele está falando só dos lóbulos frontais. Aqui, ó. Olha lá, gente. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores, pensa um arrojado aí, logrou jamais, quem? Tem mais aí, quem mais? Einstein, né? Jamais utilizá-las na 10ª parte. Ó os lobos frontais. Ó. Beleza, né, gente? Ó, o que são os lóbulos frontais? São forças de um campo virgem, que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva. Nós vamos conquistar. Ele está falando, nós vamos conquistar. Que faz parte da nossa evolução. Não para. Tá? Essa é a nossa meta. É a meta de Deus pra gente. Tá? Senão também há golpes de autoeducação. Nós vamos conquistar isso pela nossa evolução, mas também pela nossa autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar. A lâmpada vanguardeira do progresso individual está aqui, ó. A nossa escada da evolução. A Eulália, né, melhorou aquilo tudo, pôs o trabalho na frente, deixou aquele debate e melhorou. Se ela não tivesse a ajuda de Calderaro, ela teria melhorado? Não teria, gente. Não teria. Era tão importante a ajuda dele que ele foi lá. Ele ia desanimar e seria mais um trabalhador parado, sem proveito, não é? Deixa eu ver quando falta 5 minutos, já estou acabando. Aí eu trouxe, ali fecha o nosso capítulo, tá? Aí o Calderaro fala dos lóbulos frontais, fala da importância que a gente tem que viver no futuro da raça, não foi isso que ele usou lá na parte que a Tânia deu? Com o pensamento mais nobre possível para a gente poder ajudar agora. Então a gente pensa nas coisas mais elevadas e traz para o nosso dia a dia, não é? Porque senão a gente não dá conta de fazer esse trabalho. Aí, com relação à carta escrita lá, a psicografia que a Eulália recebeu do médico conhecido, eu fui buscar, eu estou lendo esse livro aqui, já é um livro antigo que tem, que chama assim, ó, A Educação Segundo o Espiritismo. E essa Dora Encontre, eu não sei falar o nome dela, ela é espírita, mas ela é da área da educação muito famosa, tá? E ela é mestre, doutora, ela é um tanto de coisa. E ela é uma espírita convicta mesmo. Então ela pegou e fez um estudo da educação de crianças, da educação básica, em cima da doutrina espírita. E ela casa isso muito bem com a teoria da reencarnação, tá? Que é o que a gente acredita. Aí ela escreveu esse livro dela mesmo. Ela escreveu. E no final, ela recebeu várias mensagens. Só de gente fera. Pestalozzi, Rousseau, sabe? O Leon Denis, só. São essas mensagens aqui do final. E com certeza, ela deve ter sido muito questionada se essas mensagens eram desses pensadores mesmo. Aí, antes dela falar dessas mensagens, ela traz isso aí que está lá no livro dos médiuns. Eu vou ler para vocês entenderem a importância da essência da psicografia e não da onde ela vem. Que se esses médiuns aqui, se esses pensadores, todos da área de educação, não escreveram essas mensagens, pouco importa se é eles ou se não é. Mas o pensamento que eles mandam é muito importante, porque é muito coerente com o estudo dela. Então, eles assinaram o nome. Mas muita gente pode questionar se é verdade que Pestalozzi mandou uma psicografia lá para o centro espírita que a Dora encontra e frequenta. Ninguém vai saber, não é isso? Aí ela vem abrindo a explicação dela, dessas mensagens, com isso que eu acho que casa muito com o nosso estudo de hoje. Está lá no livro dos médiuns, tá? De Kardec. Todas as vezes que um espírito superior se comunica usando o nome de um personagem conhecido, nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem.
Mas, se ele nada diz no seu ditado espontâneo que desminta a elevação espiritual do nome citado, existe a presunção de que seja ele. E em todos esses casos se pode dizer que, se não é ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez o seu enviado. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício do lugar em que o espírito ocupa na escala espírita. Ou seja, o nome não tem importância, né? Assim, a questão da identidade, como dissemos, é mais ou menos indiferente quando se trata de instruções gerais, desde que os espíritos mais elevados podem substituir-se mutuamente, sem que isso acarrete consequências. Os espíritos superiores constituem, por assim dizer, uma coletividade, cujas individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não são as pessoas, mas o ensino. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que venha de Pedro ou de Paulo. Devemos julgá-lo pela qualidade e não pelo nome. E isso eles não lembraram na hora que foram discutir a mensagem. Eles foram discutir a mensagem. Eles ficaram tão empolgados se era o animismo, se era o que não perceberam a essência da mensagem, que era: vamos trabalhar em favor dos enfermos. Essa mensagem tem jeito de ser do mal? Não é? Não tem jeito de ser do mal a mensagem que ele... Porque ele não era um médico. Porque se ele tivesse colocado qualquer outro nome, eles iam questionar também. Aí ele colocou o nome dele, que era conhecido, que era... Aí ela vem, através do livro dos médios, explicando isso. Independe de quem está assinando, que às vezes a pessoa assina, mas é da mesma categoria daquele espírito superior. E ela tem realmente poder para assinar pelo nome dele, porque é o que a gente vai conhecer, é o que a gente vai dar valor. Cabe a nós vermos essa mensagem, tem cunho, tem algum ensino moral, ela é do bem, tem proveito aqui desse ensinamento? É isso que nos basta. Então, quando acontecer com a gente duvidar alguma coisa, vamos pensar nisso. Às vezes até em sonho vem uma mensagem para a gente que a gente não tem muita certeza, né? Ela veio para nos ajudar? Isso dá para a gente saber, não dá, gente? Mas no caso Para fazer? foi falta de conhecimento deles para começar no começo de tudo de uma mediunidade, né? De uma mesa. Então, não que eles não tivessem conhecimento, mas eles ainda não estavam preparados para tanto. Igual no caso dessa moça aí que recebeu todas as informações, tenho certeza. A época é diferente. É justamente que ninguém teve essa dúvida, né? É. Igual, aí pode ser Pedro, Paulo, João. Tanto então, faz. Devemos julgar pela qualidade Isso, do produto. com certeza. Então eu vou assinar aqui Jesus. É. Na verdade, gente, aquela casa estava começando, mas não era uma casa, pelo estudo que eles faziam, de gente que não estudava, não. Eles tinham conhecimento, sim. Tanto é que eles estudam os filósofos do materialismo, que foram contra o materialismo, não é? Richer, devia até citando outros mais. Então, eles tinham embasamento, conhecimento. O que eles tinham era dúvidas e dureza de coração. Eles ainda estavam, mas ali ele fala que está numa ação experimental, não é? Que estava no início. Para começar uma reunião de resolução, a pessoa tem que ter uma bagagem. Tem que ter uma bagagem. A do Zé da Esquina, vamos fazer uma... Claro, claro. E tem gente mesmo mal intencionada, né? Mas muitas vezes, gente, o que mais preocupa Calderaro aqui nesse capítulo é que a gente se apega muito a fórmulas, a nossa dureza de coração, e esquecemos dos sentimentos que está movendo cada casa, cada coração. Às vezes aqui mesmo, se a gente tiver uma briga de discussão por causa disso ou daquilo, a gente tem que pensar, opa, isso está me agregando ou não? Qual o caminho que a pessoa está tomando para isso? Porque nós todos estamos sujeitos a influências positivas e negativas. E no momento de queda, a gente pode realmente ceder. Não é para uma interpretação errada. Então, a gente tem que ficar atento. Não é porque a gente está dando essa palestra aqui, vocês estão escutando, e que a gente já vem frequentando há muito tempo, que a gente não está sujeito à queda, não. Né? A gente tem que analisar esse caso como um aprendizado, mas não como crítico, rigor. Isso é só para a gente não cair no mesmo engano. Tá? Eu agradeço muito a participação de vocês, né? Domingo, sábado que vem tem mais. Deixa eu dar um pitaco antes de você. Claro. Desculpa, tá? Porque eu não pude evitar. Fala aí, amigo. Vamos você voltar uma tela? Uma tela? Claro. Tem alguém aqui que acompanha a página do Facebook? Alguém acompanha? Só... Demora um pouco para voltar, mas vai voltar. Aí. Mais uma. Mais uma? Ele vai voltar.
Aí, ó. Essa aí. Essa aí. Essa aí. Essa semana, na página do Face, eu coloquei quase essa imagem. Ah, é? Nós estamos, ó, Essa imagem. Eu estava sintonizados. fazendo um chamado para quem acompanha lá, porque reiteradas vezes a Filomena tem tocado nessa imagem, e eu não sei se isso tem sensibilizado a gente a entender o que essa imagem está trazendo e quando é que a Filomena chama para a gente iluminar os nossos olhos, que ela chama isso a atenção da gente o tempo todo. Ela sempre fala isso, lembra? E lá eu coloquei justamente uma provocação para a gente. O que nós estamos fazendo para a gente buscar essa iluminação? Então hoje você trouxe uma resposta. Eu estava sentado aqui, graças a Deus que eu estava aqui. Né? Então eu fiz essa provocação lá na página. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para provocar o aumento desses 4%, para a gente aumentar os 10%, né, mais? Para a gente fazer isso com a gente. Por que a gente fazer isso com a gente e como fazer? Qual é o caminho para provocar isso na gente? Então você deu uma resposta. Quem quiser ir lá responder a provocação, Óbvio, gente. ampliar justamente essa discussão e trazer esse conhecimento para todo mundo, compartilhar, vai ser muito legal a gente. Ó, aproveitando a deixa do Alexandre, nós vamos deixar a imagem aí, que na hora do passe agora, é importante para a gente memorizar, lembrar disso aí, né? Aqui lá. Mestre dos mestres, diante do muito Senhor que temos recebido do teu amor, nós te agradecemos o carinho dos teus mensageiros, de todas as equipes em serviço nesta tarde, nesse dia, e que tanto tem nos beneficiado. Auxilia-nos a entender a tua mensagem, auxilia-nos, ó Senhor, a iluminar o nosso íntimo, a realmente aproveitar todos os recursos que estão sendo, Senhor, disponibilizados para cada um de nós. Ó Celeste amigo, que nesse momento de agradecimento em especial, nós possamos absorver do alto os elementos superiores para a paz, a harmonia, a saúde de todas as nossas células, físicas e psíquicas. Neste momento de agradecimento, Senhor, permita envolver nas vibrações de nossa prece aqueles que gostariam de estar conosco, que não puderam, que aqui não conseguiram chegar, que todos também recebam, de acordo com a tua vontade. E agradecidos mais uma vez por tudo, nós te pedimos humildemente, Senhor, entre em nossa vida, entre, Senhor, em nossos lares, auxilia-nos a te entender, hoje e sempre, Senhor. Obrigado a todos, a todas as equipes, do plano físico e do plano psíquico, que têm trabalhado por nós, pela nossa vida e por esta casa. Fique conosco, hoje e sempre.